estamos vivendo nos últimos dias? Que acontecimentos atuais foram preditos na Bíblia? O que a palavra de Deus diz sobre os últimos dias? Sobre como seriam as pessoas nos últimos dias? Que coisas boas a Bíblia prediz a respeito dos últimos dias? Você tem acompanhado as notícias na televisão e já perguntou: o que está acontecendo com este mundo? Coisas trágicas acontecem de modo tão repentino e inesperado que nenhum ser humano pode prever como será o dia de amanhã. Tiago 4,14. No entanto, o Eterno conhece o futuro. Isaías 46:10. Há muito tempo, a sua palavra, a Bíblia, predisse não apenas as coisas ruins que acontecem hoje, mas também as coisas maravilhosas que ocorrerão no futuro próximo. E Cristo falou a respeito do reino de Deus, que acabará com essa maldade e fará da terra um paraíso. Lucas 4:4. Seus ouvintes queriam saber quando viria esse reino. De fato, os discípulos de Cristo perguntaram-lhe: qual será o sinal da sua presença e do final do sistema dessas coisas? Ou final dos tempos? Mateus 24:33. Em resposta, Yahushua disse-lhes que apenas o Eterno sabia exatamente quando viria o fim, quando ocorreria o fim desse sistema mundial. Mateus 24, verso 36. No entanto, Cristo predisse coisas que ocorreriam na terra pouco antes do reino trazer verdadeira paz e segurança à humanidade. O que ele predisse tem acontecido. Antes de examinarmos as evidências de que estamos vivendo no final do sistema de coisas, consideremos brevemente uma guerra que nenhum ser humano poderia ter observado. E que guerra é essa? Ela ocorreu no domínio espiritual invisível e seu desfecho nos afeta. Uma guerra no céu. Sim, uma guerra no céu. Cristo tornou-se rei no céu. Leia Daniel 7:13. Assim que recebeu o poder do reino, Cristo agiu, irrompendo uma batalha no céu. Diz a Bíblia, Miguel, outro nome de Jesus, outro nome de Yahushua, e os seus anjos batalharam contra Satanás, o diabo, ou seja, o dragão e os seus anjos batalharam. Satanás e seus anjos maus. Os anjos caídos perderam a guerra e foram expulsos do céu para a terra. Os fiéis filhos espirituais de Deus se alegraram com a expulsação de Satanás e seus anjos caídos. Os humanos, porém, não teriam tanta alegria. Em vez disso, a Bíblia prediz: ai da terra, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 7, 9, 12.
Note o que resultaria da guerra no céu. Na sua ira, Satanás provoca aflições ou dificuldades aos habitantes da terra. Como veremos, estamos vivendo agora nesse período de aflições, mas será relativamente breve, apenas pouco tempo. Até mesmo Satanás sabe disto. Ele tem plena consciência de que pouco tempo lhe resta. A Bíblia refere-se a esse período como últimos dias. Segundo Timóteo 3:1. Os irmãos confira. E como é bom saber que Deus em breve vai livrar a terra da influência do diabo. Vejamos algumas das coisas preditas na Bíblia que acontecem nos dias atuais, nos dias nos quais estamos vivendo. Elas provam que estamos vivendo nos últimos dias e que o reino do Eterno, o reino de Deus, em breve trará bênçãos eterna para os que amam ao Criador. Primeiro, examinemos 4 aspectos do sinal que, segundo Cristo, marcaria a época em que vivemos. Principais acontecimentos dos últimos dias. Primeiro, nação se levantando contra nação e reino contra reino. Mateus 24, verso 7. E milhões de pessoas foram mortas em guerra nos últimos 100 anos. E um historiador britânico escreveu: o século XX foi o mais assassino da história registrada. Foi um século de guerras quase ininterruptas, com apenas poucos e curtos períodos sem que houvessem em algum lugar um conflito armado organizado. Um relato nos diz o número de vítimas fatais de guerras no século XX foi 3 vezes maior do que todas as guerras juntas desde o primeiro século antes de Cristo até 1899. Ou seja, corrigindo, desde o primeiro século depois de Cristo até 1899. Só no século XXI houve mais perda de vida do que em todos esses séculos acumulados, somando 1899 anos. Mais de 100 milhões de pessoas morreram em resultado de guerra desde 1914. Mesmo que sabemos, por experiência própria, como é triste perder um ente querido na guerra, não podemos nem imaginar a enormidade do sofrimento e da dor multiplicada por milhões de vezes. Dois, haverá falta de alimentos. Haverá falta de alimentos, Mateus 24, 7. Segundo os pesquisadores, a produção de alimentos aumentou muito nos últimos 30 anos. No entanto, a falta de alimento continua porque não tem dinheiro. A falta de alimento continua porque muitos não têm dinheiro para comprar.
ou terras apropriadas para cultivá-las. Nos países em desenvolvimento, bem mais de 1 bilhão de pessoas têm de viver com uma renda de $1 ou menos por dia, ou seja, de 3 a 4 reais. A maioria delas sofrem de fome crônicas. A Organização Mundial da Saúde avalia que a desnutrição é um dos fatores principais de morte de mais de 5 milhões de crianças por ano. Estamos vivendo também esse segundo sinal. Terceiro, haverá grandes terremotos. Confira Lucas 21, 11. De acordo com o Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, a previsão é que ocorra uma média de 19 grandes terremotos por ano. Eles são fortes o bastante para danificar prédios, causar mortes e rachar o solo. E, em média, todos os anos ocorrem terremotos suficientemente fortes para causar destruição total de vários prédios. Os dados disponíveis mostram que terremotos têm causado mais de 2 milhões de mortes desde 1900. Certa fonte declara, preste atenção, as melhores tecnologias reduziram apenas um pouco o número de mortes. Nem com toda a tecnologia atual é impossível que tenha um grande efeito em diminuir o nível de vítima dessas causas advinda dos terremotos. Quarto, haverá pestilência. Lucas 21, 11. Apesar dos avanços da medicina, antigas e novas doenças afligem a humanidade. Certo relatório diz que 20 doenças bem conhecidas, como a tuberculose, a malária e a cólera, tornaram-se mais comuns em décadas recentes e certo tipo de doenças são cada vez mais difíceis de curar com os medicamentos disponíveis. De fato, surgiram pelo menos 30 doenças novas. Algumas não têm cura conhecida e são fatais. Também estamos vivendo esse período. Agora, meus amados, característica das pessoas nos últimos dias. Como seriam as pessoas nos últimos dias? Além de prever certos acontecimentos mundiais, a Escritura predisse também que os últimos dias seriam marcados por uma mudança da sociedade humana. O apóstolo Shaul Hachalia, Paulo, descreveu como seriam as pessoas em geral. E ele disse, nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Leiam 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Paulo disse que as pessoas só amariam a si mesmas. Amariam o dinheiro. Seriam desobedientes aos pais. Seriam desonestos ou desleais.
seriam desnaturadas. Seria sem autodomínio ou autocontrole. Seriam ferozes. Amariam os prazeres em vez de a Deus. Manteriam aparência de devoção a Deus, a qual não exercia nenhum poder em suas vidas. Será que as pessoas em geral são assim onde você mora? Pergunto. Será que as pessoas em geral são assim onde você mora, onde você vive? Sem dúvida, em toda parte há pessoas com características ruins. Isso indica que Deus agirá em breve, pois a Bíblia diz: quando os maus brotam como erva, e todos os maus feitores florescem, e para serem aniquilados para sempre. Salmo 92, 7. Os irmãos confiram. Agora, acontecimentos positivos. Os últimos dias, sem dúvida, estarão cheios de aflições, exatamente como a Bíblia predisse. Neste tempo turbulento, porém, acontecimentos positivos entre os adoradores do Eterno existe. O conhecimento verdadeiro se tornará abundante. Predisse o livro bíblico de Daniel. Quando isso aconteceria? Durante o tempo do fim. Daniel 12, 4. O Eterno tem ajudado aos que de fato desejam servi-lo a entender cada vez mais as Escrituras. Eles têm aumentado seu apreço pelas verdades preciosas a respeito do nome e dos propósitos de Deus, do sacrifício de resgate de Yahshua, o Cristo, da condição dos mortos e da ressurreição. E, além disto, os adoradores do Eterno têm aprendido a viver de um modo que os beneficia e resulta em honra para Deus. Eles também passaram a entender mais claramente o papel do reino de Deus. E como este vai endireitar as coisas na terra. Isso mesmo, e como o reino de Deus vai endireitar as coisas na terra. Como eles usam esse conhecimento? Pois bem, essa pergunta nos leva ainda a outra profecia que se cumpre nesses últimos dias. As boas novas, ou o Evangelho, serão pregados em toda a terra habitada. Disse Cristo na sua profecia a respeito da terminação do sistema de coisas. Leia Mateus 24, 3 e 14. As boas novas do reino. O que é o reino e o que ele fará e como podemos receber suas bênçãos. Pois bem, estão sendo pregadas em toda a terra, países e territórios, e em centenas de línguas. Milhões pregam zelosamente as verdades das Escrituras. Elas procedem de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Apocalipse 7, 9. Dirigem gratuitamente estudos bíblicos, pregam e anunciam o reino do Criador. Que impressionante cumprimento das profecias. Em especial, levando-se em conta que Cristo predisse que os cristãos verdadeiros seriam odiados por todos. Lucas 21, 17. Mesmo assim, essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, antes que venha o fim. E o que você fará? Visto que tantas profecias bíblicas estão se cumprindo hoje em dia, você não concorda que estamos vivendo nos últimos dias? Depois que as boas novas, o evangelho tiverem sido pregado o suficiente, segundo a decisão do Eterno, o fim virá com certeza. Mateus 24, 14. O fim se refere ao dia em que Deus acabará com a maldade na terra, para destruir todos que voluntariamente se opõem a Ele. O Eterno usará o Cristo e seus anjos poderosos. Segundo Tessalonicense 1, 6 a 9. Satanás e seus anjos e seus agentes internos, demônios, não mais desencaminharão as nações. Depois disso, o reino de Deus derramará bênção sobre todos os que se submeterem ao governo justo. Apocalipse 20, verso de 1 a 3. Apocalipse 21, de 3 a 5. Visto que o sistema de Satanás se aproxima cada vez mais do fim, deveria se perguntar: o que fazer? É sábio continuar a aprender sobre o Eterno e seus requisitos para estarmos preparados. João 17, 3. Seja um esforçado estudante das Escrituras. Crie o hábito de associar-se com outros que procuram fazer a vontade do Eterno. Leiam Hebreus 10, 24 a 25. Conheça a Yahushua por meio do estudo da sua palavra e faça as necessárias mudanças na vida a fim de ter o favor de Deus. Tiago 4, 8. Jesus predisse que a maioria das pessoas desprezaria a evidência de que estamos vivendo nos últimos dias. Ou seja, Yahushua predisse que as pessoas desprezariam a evidência de que estamos vivendo nos últimos dias. A destruição dos maus virá de modo súbito e inesperado. Como um ladrão de noite,
pegará a maioria de surpresas. Leiam 1 Tessalonicenses 5, 2. E Yahushua alertou: assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque naqueles dias antes do dilúvio, pessoas comiam, bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não fizeram caso. Estavam todos absorvidos pelos acontecimentos do mundo que pereceu, que nem percebeu. Até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será na presença do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. E vivemos num mundo que anda muito distraído, despercebido e distante da palavra de Deus. Ninguém quer compromisso com a verdade. E ainda agridem aqueles que alertam, porque todos querem é festejar, é se distraírem, ignorando assim o perigo que correm, ignorando a salvação. Pois bem, portanto, Yahushua disse a seus seguidores: prestem atenção a si mesmo, porque o seu coração nunca fique sobrecarregado com o excesso no comer e no beber, e com as ansiedades da vida. Prestem atenção a si mesmo, para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com excesso no comer e no beber, e com as ansiedades da vida. E de repente aquele dia os apanhe de surpresa, como uma armadilha. Pois ele virá sobre todos os que moram sobre a face da terra. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e consigam ficar em pé, ou seja, aprovados diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. Santos do Eterno, é sábio levar a sério as palavras de Cristo. É sério. É muito sério. E é sábio aquele que leva a sério as palavras de Cristo. Por quê? Porque aqueles que são aprovados por Deus e pelo Filho do Homem, Yahushua, o Cristo, tem a perspectiva de sobreviver ao fim do sistema de Satanás ou ao fim do sistema de governo deste mundo, para viver para sempre no maravilhoso novo mundo tão próximo. João 3,16 e 2 Pedro 3,13. Esse sistema, meus amados, esses sistemas de coisas como conhecemos,
está por um triz. Está muito próximo de se acabar. As próprias autoridades do mundo sabem disso. E o que haverá? Pois bem, que ideia você tem do dia do julgamento e do juízo final? Que ideia você tem do dia do julgamento e do juízo final? Muitos imaginam que, uma por uma, bilhões de almas serão levadas perante o trono de Deus. Ali, cada pessoa será julgada. Algumas serão recompensadas com a bem-aventurança celestial. Outras serão condenadas ao tormento eterno. Porém, no entanto, a Escritura pinta um quadro muito diferente desse período. Ela não retrata como um período terrível, mas como um tempo de esperança e restauração. Ou seja, a justiça feita. Em Apocalipse 20, 11 a 12, lemos a descrição do dia do julgamento feito pelo apóstolo João. E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. De diante dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto. Esse era o rolo da vida, ou o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Quem é o juiz descrito nesse texto? O Eterno. É o juiz supremo da humanidade. No entanto, ele dá a outra pessoa a tarefa de julgar propriamente dita, de acordo com Atos 17, 31. O apóstolo Paulo disse que Deus determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça por meio de um homem a quem ele designou. E quem foi esse homem, ou quem é esse homem designado? Esse juiz designado é o ressuscitado Cristo, Yahushua. João 5, 22. Mas quando começará o dia do julgamento? E quanto tempo durará? O livro de Revelação, conhecido como Apocalipse, mostra que o dia do julgamento começará depois da guerra do Armagedon, quando o sistema de Satanás na terra será destruído. Apocalipse 16, 14. 16 e Apocalipse 19, 19 e Apocalipse 20, verso 3. Depois do Armagedon, Satanás e seus anjos e os seus demônios serão aprisionados num abismo por 1000 anos.
E esse 1000 anos será o reinado de Cristo na terra, o milênio de Cristo. Enquanto Cristo estará preparando a terra para entregá-la ao Pai. O milênio, meus amados, prestem atenção. O Senhor criou a terra em 6 dias e descansou no 7º, não é isso? Pois bem, o milênio será o dia do Senhor descansar. Cristo estará ajeitando as coisas, enquanto o Pai estará descansando. Mas quando começará o dia do julgamento? E quanto tempo durará? Depois do Armagedon, Satanás e seus demônios serão aprisionados no abismo por 1000 anos. Durante esse período, os co-herdeiros celestiais serão juízes e reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse, conforme já disse. Apocalipse 14, de 1 a 3, 20, de 1 a 4, Romanos 8, 17. O dia do julgamento não será um rápido evento de apenas 24 horas de duração. Durará 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, Yahushua, Cristo, julgará vivos, bem como os mortos. Segundo Timóteo 4:1. Os vivos serão os da grande multidão que sobreviverá ao Armagedon. E as grandes catástrofes da grande tribulação. Esses sobreviventes dessas hecatombes e tragédias adentrarão no milênio do Filho de Deus e começarão a repovoar a terra novamente. A essa altura, a igreja do Eterno já estará sido arrebatada e terá o seu corpo transformado. Já não pode ser mais classificado como humanos. Mas estaremos no nível superior. Já não mais estaremos sujeitos a esse corpo falho, frágil e sujeito à doença, à morte, ao pecado. Mas estaremos também presentes aqui na terra. Voltando para o texto. Estes são aqueles que sobreviverão às grandes tragédias, que sobreviverão também ao Armagedon. Apocalipse 7, 9 a 17. O apóstolo João viu também os mortos em pé diante do trono do julgamento, como Jesus prometeu. Os que estão nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão por meio da ressurreição. João 5, 28 a 29. Atos 20, 15. Mas em que base serão julgados todos? De acordo com a visão do apóstolo João, rolos foram abertos e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos segundo as suas ações. Apocalipse 20, 12. Será que esses rolos são os registros das ações passadas das pessoas?
O julgamento será a base do que as pessoas fizeram antes de morrer. E como sabemos disto? A Escritura diz: quem morreu sem Cristo não foi absolvido do seu pecado. Aquele que morreu distante do Filho do Eterno, do Messias, do Mediador, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não foram absolvidos dos seus pecados, de modo que os ressuscitados voltarão à vida com uma ficha suja, por assim dizer, de modo que esses ressuscitados que estarão diante do trono branco estarão com as suas fichas sujas. Portanto, os rolos só podem representar futuros requisitos de Deus. Para viver para sempre, os sobreviventes do Armagedon terão de obedecer os novos mandamentos de Deus, incluindo quaisquer requisitos novos que Deus venha a revelar durante os 1000 anos. Assim, pessoas serão julgadas à base do que fizerem durante o dia do julgamento. Assim, as pessoas serão julgadas à base do que fizeram durante o dia do julgamento, ou seja, durante o dia do milênio, do reino milenial. Os que nasceram no milênio, evidente. Os que nasceram no milênio. Apenas os que nasceram no milênio. O reino de Cristo dará a milhões de pessoas sua primeira oportunidade de aprender a respeito da vontade de Deus e de se ajustar a ela. Isso significa que ocorrerá uma obra educativa em grande escala. De fato, os habitantes aprenderão a justiça. Isaías 26, 9. Agora, no entanto, nem todos estarão dispostos a se ajustar à vontade de Deus. Nem todos estarão dispostos a se ajustar à vontade de Deus. Mesmo na terra da retidão, ele fará o que é mal e não verá a glória do Eterno. E as coisas serão muito bem claras. Quem pecar com 100 anos morrerá. Você morrer com 100 anos de idade, com a perspectiva de vida de 1000, você não viveu nada. A terra será regida com ordem e decência jamais vista. Pois bem, essas pessoas más serão, de maneira definitiva, durante o dia do julgamento, julgadas e condenadas. Isaías 65, 20. E o que vai acontecer no fim do dia? Ou seja, encerrando o dia de Deus, o milênio de Cristo. Os humanos sobreviventes, eles terão a sua prova final. Como humanos, eles ainda têm a natureza adâmica. E vivendo num período de 1000 anos, no reino de 1000 anos, com Satanás aprisionado, eles não foram tentados.
Daí haverá uma prova final. É isso mesmo. Satanás será solto do seu encarceramento e terá uma última oportunidade de enganar a humanidade. E aí você vai conhecer o coração humano. Mesmo o homem vivendo 1000 anos, gozando da presença do Rei Cristo na terra, sem adoecerem, sem nada faltar, um governo jamais visto em toda a história humana, com a prosperidade jamais vista, uma terra que de fato emana leite e mel. Assim que Satanás for solto, essas pessoas, boa parte, se unirão a ele. Os que resistirem a ele desfrutarão o cumprimento pleno da promessa de Deus. Mas e os que não resistiram a ele farão guerra contra o Cristo e seu arraiar, e marcharão contra o Cordeiro de Deus e os seus santos, e a ruim intervirá. Tacará fogo em tudo, consumirá com eles, e do pó da terra irá refazer o paraíso, o céu esperado, crente. A nova terra onde habitará a justiça, onde viveremos eternamente aquilo que ele prometeu através dos profetas no decorrer de todo o Antigo Testamento, culminando com a visão de João e com o que Pedro descreveu: nova terra, novos céus. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 37, 29. E após isso, estaremos para sempre com o nosso Senhor no novo céu e numa nova terra. Os que resistirem a ele desfrutarão o cumprimento pleno da promessa da Bíblia. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. O paraíso que Adão perdeu, a vida perfeita que Adão nos privou, o paraíso Cristo reconquistou, e a vida perfeita já temos nele. Só estamos aguardando a redenção dos nossos corpos, assim como essa terra está aguardando a sua redenção. E estaremos para sempre com ele no novo céu e na nova terra, num paraíso restaurado, novo, onde o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas.
finda aqui esta mensagem. Que o Eterno vos abençoe na pessoa de Yahushua. Graça e paz seja convosco. Amém e amém.